Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Nesse vídeo aqui eu queria passar novamente como é que eu faço a precificação das minhas gravações ou dos meus cortes a laser, tá? Essa planilha eu disponibilizei no grupo do Telegram, mas eu vi que algumas pessoas se enrolaram com ela e eu vou explicar aqui, talvez esclareça essa situação para vocês conseguirem usar a planilha. Essa planilha aqui, como que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi pegar o gasto da minha energia elétrica, que é R$ 720 por mês, e transformar esse valor em minuto. Então eu peguei aqui, ó, transformando esse valor em minuto, e aqui está a fórmula, ó, eu peguei o valor da minha conta de luz e dividi por 43.200 minutos, porque um mês tem 43.200 minutos. Então, em um mês, esse valor da minha conta dá mais ou menos 2 centavos. Por que mais ou menos? Porque, na verdade, aqui ele está arredondado. Se eu aumentar as casas aqui, ó, ele dá um pouco menos de 2 centavos. Mas eu vou deixar com 2 casas aqui, então ele vai dar mais ou menos 2 centavos por minuto. Mas por que por minuto? Porque as nossas gravações, elas são sempre baseadas no minuto, né? Você vai fazer uma gravação, o Lightburn já te dá mais ou menos uma previsão. Essa gravação vai durar 12 minutos e 30 segundos, né? Então, ela é baseada no minuto. Por isso eu transformei esse valor em gasto por minuto. Então, dá um gasto de 2 centavos por minuto. Aqui, onde está a energia elétrica, se você paga aluguel, você pode acrescentar esse valor aqui. Então, eu pago R$ 1.000 de aluguel e 720 de luz. Então, você coloca 1.720, só para a gente exemplificar aqui. Ó, se eu botar aqui 1.720, significa dizer que eu tenho que cobrar 4 centavos por minuto, tá bom? Então, dá para vocês fazerem isso. Aqui é o valor do meu diodo laser. Então, o valor todo que você gastou para comprar o seu diodo, o valor do diodo, dos acessórios e o frete, tudo você coloca nesse valor aqui. Então, esse valor aqui foi o que eu paguei na época, né? R$ 2.813,96. O que eu vou fazer com esse valor? Também vou transformar em minuto, o valor por minuto. E como que eu fiz aqui no cálculo? Ó, clicando aqui, eu vejo o cálculo. Então, eu peguei o valor do meu diodo e dividi por 300 mil minutos. Por que por 300 mil minutos? Porque o meu diodo dura, segundo o manual, 5.000 horas. Tá? 5.000 horas, então dá 300 mil minutos. O que vai me dar um gasto, um custo de 1 centavo por minuto que eu devo cobrar por causa do meu laser, tá bom? Então, isso aqui eu acho que ficou claro. Aqui, onde está a chapa de MDF, o que eu vou fazer? Ó? Vamos imaginar que eu tenho uma chapa inteira de 185 centímetros por 275 centímetros. Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar 50.875 centímetros quadrados. Então, eu vou preencher essas casas aqui, ó. Quanto que eu paguei nessa chapa? Então, vamos dizer que eu paguei R$ 90 nessa chapa. Então, eu coloco 90 e dou um Enter. Quantos centímetros quadrados aqui, ó? A base vezes a altura. Quantos centímetros quadrados tem essa chapa? A gente já calculou aqui, né? 50.875. Então, eu vou botar esse valor aqui, ó. 50.875. E dou um Enter. Ok. Muito bem. Isso significa dizer o seguinte, ó. Do lado aqui já vai aparecer o cálculo. Então, se eu pegar aqui no cálculo, ó, vou clicar aqui e eu tenho aqui, ó, que é R$ 90, que é o valor da chapa, divididos pelo tamanho em centímetro quadrado. Ou seja, cada centímetro quadrado, ele vai dar um custo de menos de 1 centavo. Tá vendo? Menos de 1 centavo. Mas ele vai entrar no meu cálculo, tá bom? Aqui, ó, lucro sobre a compra da chapa. É se você quiser botar um lucro sobre a compra da chapa. Aí eu fui lá buscar a chapa, gastei minha gasolina, eu tive que cortar a chapa, eu quero botar um lucro em cima dessa chapa. Então eu vou colocar aqui 40% de lucro em cima dessa chapa. Beleza? Muito bem. Esse 40% de lucro vai entrar aqui no percentual pequeno, né? Ele vai entrar aqui no seu gasto, na cobrança por minuto, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Aqui agora, mão de obra. Quanto que eu cobro na mão de obra?
Então, vamos botar aqui R$60 eu cobro a mão de obra. Ora, se eu cobro R$60 a mão de obra, então no meu cálculo automático aqui, ó, que é o valor da minha mão de obra por hora, dividido por 60, que são 60 minutos, que tem uma hora, não é isso? Então, se eu cobro R$60 de mão de obra, a minha hora, R$60, significa dizer que eu cobro R$1 por minuto. O programa aqui vai sempre transformar em minuto, que é o que nos interessa, né? A gente fazer a cobrança, porque o Lightburn nos dá o tempo em minutos e segundos, é isso? Muito bem, então ficou claro. Se eu cobro R$60 de mão de obra, é R$1 por minuto. Agora vem a parte que talvez algumas pessoas tenham se enrolado, tá? Que é a parte onde eu botei caneta, garrafa, gasto extra. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais didático, menos enrolado, eu não vou entrar aqui agora. Vamos finalizar a parte de corte, tá? Já que a gente está falando em MDF, tá bom? Então, vamos finalizar a parte de corte. Vamos imaginar que eu tenha uma peça que eu vou cortar, e essa peça, ela tem 10 de base e 10 de altura. Então, eu peguei a minha peça, um quadradinho, que eu vou cortar, né? E eu vou colocar o quê? A base tem 10 centímetros, é sempre em centímetros, tá? Então, 10 centímetros, dou um Enter e coloco 10 embaixo. Então, eu tenho uma chapa de 10 centímetros de base e 10 centímetros de altura, beleza? Então, ele já calculou aqui o centímetro quadrado, né? 100 centímetros quadrados, beleza. Agora, essa minha arte, ela vai levar um tempo para ser cortada ou para ser gravada, né? E qual é o tempo que eu vou levar? Eu vou levar 1 minuto e 30 segundos. Então, aqui o que acontece? A planilha já faz a conversão, ó, 1 minuto e 30 segundos. Então, 30 segundos é meio minuto. Então, ele já fez a conversão aqui para minuto, tá? Porque tudo é baseado nos cálculos de cobrança em minutos. Então, ele já converteu aqui o 30 segundos em meio minuto. Então, se o meu corte tem 1 minuto e meio, no final das contas, ele tem 1,5 minutos, beleza? Então, se eu parasse por aqui, eu tenho um corte e uma gravação que levam 1 minuto e 30 segundos no MDF de 10 por 10, um MDFzinho quadradinho pequeno desse jeito aqui, tá certo? Se eu não for cobrar mais nada, esse valor a ser cobrado seria de R$ 1,96, ele já fez o cálculo para mim, tá? Ele colocou todos esses cálculos aqui, o cálculo que eu tenho de luz, de diodo, o da chapa, o lucro, mais o tamanho e o tempo de gravação. Ele me deu esse valor aqui, eu cobraria R$ 1,96. Aqui embaixo, eu vejo se eu vou fazer a cobrança ou não. Por exemplo, eu precisei vetorizar essa arte, ou eu tenho algum risco, o cara está trazendo o MDF dele, tipo assim. Então, se eu vetorizei a arte e eu tenho um risco para gravar, alguma coisa nesse sentido, eu vou colocar o percentual de risco aqui, tá? Ou o percentual que eu quero cobrar. Eu tive que vetorizar a arte dele, eu vou cobrar mais 50%. Então, eu coloco aqui, isso é arbitrado, né? Você vai pegando a manha com o tempo, né? Com o tempo você, não, isso aqui, nem precisei vetorizar, só mandei rastrear, já vetorizou, então não vou cobrar nada. Então, bota 0. Certo? Mas não, eu vou cobrar 50% de vetorização. Beleza. Aqui, você vai colocar o quê? Um imposto, se você paga imposto, ou a taxa da maquininha. Eu, no caso, coloco a taxa da maquininha. Tá? Eu não tenho CNPJ. Eu trabalho em fundo de quintal aqui em casa. Tá? Então, eu coloco a taxa da maquininha. A taxa da maquininha, eu boto 5%. Então, ele vai cobrar a taxa da maquininha. Eu sempre coloco 5% aqui, tá? Por quê? Quando ele fala assim, aí eu dou o valor para ele. Então, esse corte aqui de 10 por 10, que leva 1 minuto e meio, e eu cobro 50% de vetorização e 5% da maquininha, está dando um custo de R$ 3,04. Então, esse é o valor que eu cobraria dele, tá certo? Para essa pecinha bem pequena. Então, vamos dizer que o cliente fale assim, poxa, posso pagar no cartão? Pode sim. E o valor já está aqui, porque eu já coloquei a taxinha do cartão. Mas se ele falou, tem um descontinho para eu pagar no Pix?
Então você pode, tudo bem, tem sim, você zera esse percentual do cartão, já vai cair para R$ 2,95, ele te faz o Pix, tá? Então a gente matou aqui a questão do MDF. Então para o MDF, a gente obrigatoriamente tem que botar o valor que você pagou e a quantidade de centímetro quadrado dessa chapa que você comprou, certo? Aqui eu estou fazendo o cálculo exemplarmente de uma chapa inteira. Se você comprou uma chapa na Shopee, né, você tem que pegar uma chapa. Eu comprei 10 chapas. Faça o cálculo de uma chapa e calcule o quanto centímetro quadrado tem essa chapa, para você poder fazer o cálculo, tá certo? E da mesma maneira, você vai botar o valor da chapa e o centímetro quadrado total dessa chapa. Tudo bem? Então eu acho que essa parte de MDF a gente conseguiu matar. Agora vamos para a parte de gravação. Então eu vou gravar um copo, por exemplo, tá? Então, como eu vou entrar agora na parte de gravação, eu não posso deixar valor aqui na chapa de MDF, porque senão eu vou cobrar a chapa de MDF. Eu agora estou fazendo gravação em copo, por exemplo. Então eu tenho que zerar esse valor aqui da chapa de MDF. Eu não vou usar a chapa de MDF, então aqui eu vou zerar o valor, certo? Basta eu colocar 0 no valor da chapa de MDF. A minha mão de obra continua a mesma, e o que eu vou gravar aqui, por exemplo, é uma garrafa, um copo, xícara, o que for, tá? O que for. Então vamos dizer que eu vou gravar um copo, tá? Eu aqui vou botar o valor que eu paguei no copo, porque aqui eu estou botando uma margem de lucro em cima do copo. Vamos entender, ó. Então, aqui em Brasília, a última vez que eu comprei copo, custou R$18. Então, o copo custou R$18. Aqui, ao lado, eu botei o seguinte, ó. Eu quero, além de ganhar na gravação, eu quero ganhar 50% no valor deste copo. Então, aqui ele já fez o cálculo automático, tá? Então, 18 mais 50%, que são R$9, dá 27. Então, eu já estou cobrando pelo copo R$27, mais a gravação. Isso aqui é discricionário, certo? Eu não quero cobrar 50%, eu quero cobrar 100%. Eu quero cobrar 0%. Aí é com você, tá bom? A planilha te permite isso, tá? Então, aqui nessa planilha, eu fiz com um cálculo de 50% de lucro em cima do copo, da venda do copo, tá bom? Beleza, muito bem. Então, ó, o que acontece? Então, a gente está gravando o copo, só para a gente não perder o fio da meada. Então, o copo custa 18 e lá no final vai ser cobrado 27 em cima do copo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu não preciso me preocupar com a chapa de MDF aqui do tamanho. O que eu preciso é zerar aqui, ó, o valor. O tamanho não me importa, desde que eu tenha zerado aqui, porque eu agora não estou trabalhando com chapa de MDF. Eu preciso zerar aqui, tá bom? Então, eu coloquei o valor aqui de 18 do copo, e agora vamos dizer que esse copo ele vai levar 10 minutos e 45 segundos. Então, a gravação desse copo levou 10 minutos e 45 segundos, tá certo? Ou seja, 10,75 minutos, tá bom? Aí aqui, vetorização da arte. Aí eu não vetorizei, é só botar o nome, então eu coloco 0 aqui, né? Coloco 0 aqui, e aqui da minha maquininha eu vou manter os 5%, tá bom? Então agora eu tenho uma gravação de um copo. O meu copo custou R$18 para mim, esse é o valor que você pagou no atacado, e esse é o valor que você vai vender ele no varejo, com um lucro de 50%. Se você quiser alterar, como eu disse, é discricionário, você altera aqui, né? Quantos por cento você quer, tá bom? Então, levou 10 minutos e 45 segundos, eu vou cobrar 5% da maquininha, então o valor total a ser cobrado por esse copo vai dar R$ 39,93. Eu posso pagar com Pix se você me faz um descontinho? Eu faço sim, só um instante. Você vem aqui, coloca 0, porque você vai receber no Pix, não vai ter taxa de maquininha. Esse valor cai para R$ 38,03, ok? Então, para a gente finalizar, vamos fazer o cálculo aqui como se fosse caneta agora. Então, o que acontece? É caneta que eu vou fazer, né? É o mesmo raciocínio, tá? Só deixei separado. Então, aqui, onde está
copo, garrafa, eu tenho que zerar, beleza? E eu agora vou usar caneta. Quanto que eu pago na minha caneta aqui? Vamos botar redondo, R$2. Eu pago R$2 na caneta que eu compro. Então, na caneta, eu arbitrei, isso foi discricionário meu, tá bom? Eu arbitrei que eu quero ganhar 100% na venda da caneta. Então, eu comprei a 2 e já vou vender a 4, mais a gravação, certo? Então, R$2 da caneta, viram 4, né, na hora do cálculo, e eu vou colocar aqui o tempo de gravação. Quantos minutos levou para gravar essa caneta? Levou 2 minutos e 10 segundos, por exemplo. Então, levou 2 minutos e 10 segundos. Então, ele já fez o cálculo aqui do tempo, em minutos. Eu vou colocar aqui 5% da minha maquininha, a taxa da minha maquininha, e a caneta fica R$ 6,53. Como eu disse, isso é discricionário, tá certo? Esse valor de 10%, de 100% que eu botei é discricionário. Eu, aqui particularmente, eu vendo a caneta gravada a 10. Eu compro ela a 1,79, 1,70, não lembro, já tem tanto tempo que eu não compro, que eu não lembro, tá? Mas eu vendo normalmente a 10. Mas aqui na planilha, se você quiser fazer com 100% de lucro, você vende a 6,53. Mas se você quiser botar 200% de lucro, né? Então, por exemplo, vezes 2, opa, ficou errado aqui, vezes 4. Então, se você quiser aumentar o seu lucro, você bota aqui 200%, e aí você vai fazendo, ok? Vou voltar aqui, dá um Ctrl Z, não voltou. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ok. Vou voltar aqui para 100%. Só um instante. Mais B15. Tá? Então é isso. Acho que eu me enrolei no percentual aqui. Eu não sei se 200% coloca vezes 4. Já me enrolei aqui. Mas enfim, tá? Não importa. Importa é que vocês consigam entender a dinâmica da planilha, tá? Aqui, ó, só para vocês terem, só por curiosidade, aqui eu tenho o que, ó? Nesse cálculo aqui, eu tenho, nessa coluna F, eu tenho o quê? Que a minha conta de luz dá 2 centavos por minuto. Aqui, esse 4 centavos, ele pega o quê, ó? Ele pega o tempo de gravação. Então, ele pega esses 2 segundos vezes o tempo de gravação. Então, ele vai pegar os 2 segundos vezes 2,16, né? Que é o valor da luz vezes a gravação. A mesma coisa ele vai fazer aqui, ó, no cálculo do meu laser. Ele vai pegar o meu laser, o custo do meu laser por minuto vezes o tempo de gravação. Então, vai dar 2 centavos, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Agora, deixa eu só mostrar uma coisa por curiosidade, que talvez isso é que tenha causado um pouco de confusão. Para não deixar esses valores aqui, às vezes, mas é raro, normalmente eu não deixo, às vezes um cliente ou outro que entra aqui e tal, eu estou com a planilha aberta, e aí eu não gosto de mostrar esses valores. Então, esses valores aqui, uma forma que eu tenho de ocultar é fazer o quê? É colocar ele como um valor lógico. Eu venho aqui em formatar célula e coloco aqui, ó, valor lógico. Então, se tiver valor, ele vira verdadeiro. Se não tiver valor, ele vira falso. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Como aqui tem valor, ele é verdadeiro. Se eu fizer nesse aqui que não tem valor, ó, e formatar esse aqui vai ficar falso. Formatar, valor lógico, ok, falso, tá vendo? Porque o valor tá 0. Então, muita gente se confundiu, talvez por isso. Isso aqui foi só uma maneira de ocultar. Então, onde tinha valor ficava verdadeiro, onde não tinha ficava falso. É só para não ficar aparecendo esses valores e não ficar despertando a curiosidade dos clientes. O que é isso aqui e tal, para ele tentar entender a tabela. Normalmente, eu não mostro isso aqui, né? Isso aqui, quando eu vou fazer um orçamento, é que eu passo para o cliente o valor final,
né? Eu normalmente não mostro, mas às vezes pode ser que alguém entre aqui no momento que eu estou usando e de repente pode ficar curioso e começar a perguntar sobre esses valores aqui, tá bom? Bom, o vídeo acabou ficando mais longo do que eu queria, mas eu espero que tenha esclarecido e espero que possa ajudar. Eu vou disponibilizar esse arquivo lá no grupo do Telegram para quem queira aproveitar e pegar por lá, tá bom? Um forte abraço, sucesso para todos, valeu, tchau, tchau.